Salve, salve! Classificados para as semifinais do Campeonato Paulista pela 13ª vez consecutiva. Agora sim começa o ano de 2026. Palmeiras meteu 4 para cima do Capivariano ontem em Barueri. Estou gravando só agora aqui para vocês, inclusive dando as caras. E já começando esse vídeo agradecendo a todos pela marca de 15 mil inscritos, mais de 1 milhão de visualizações nesse canal. Em pouco mais de 7 meses que eu o criei, com baixas pretensões, mas com a intenção de vir aqui falar do meu time e desabafar muitas vezes com vocês, trazer esse sentimento que é muito forte, que eu tenho pelo Palmeiras, compartilhando com vocês. Não imaginava que chegaria a essa marca, estou bem feliz, os números estão bem bons para o tamanho do canal e vamos lá. Prometi que ia abrir o clube de membros, vou abrir, ainda estou aqui ajustando alguns detalhes, mas nessa semana eu volto aqui inclusive para falar para vocês, vou gravar um vídeo especial dando todas as instruções, também pra gente ter aquele grupinho no Telegram, tá? No Telegram, não no WhatsApp, que eu não sei como faz, inclusive se você souber, comente aí e me ajude nessa. Eu sou meio anacrônico nessa questão de redes sociais, por mais que trabalhe há mais de 10 anos no YouTube, ainda sofro muito dessa questão. Então, vou ser sincero aqui com vocês. Me ajude aí se tivermos a possibilidade de ter um grupo no WhatsApp, mas se não, farei no Telegram pra gente conversar, debater, discutir pautas, cornetar Abel e companhia. Tô brincando. Claro, cornetar também, enfim. Vai ser um prazer trocar essa ideia ainda mais direta com vocês aqui do meu canal, meu público. Fico bem feliz também por essa marca, beleza? E hoje vamos falar, gente, sobre a classificação do Palmeiras de ontem, que é em ritmo de treino, né? Estreia de John Arias, 2 gols do Vitor Roque, o Sousa entrando bem no segundo tempo, Andreas Pereira fazendo um gol, enfim, uma noite boa pro palmeirense, né? Sem muitos sustos. O time considerado titular nesse início de temporada, mais uma vez se estabelecendo dentro de campo. O Palmeiras sofreu ali alguns sustinhos, depois que fez 1-0, deu um pouquinho de liberdade, sobretudo, né, naquele ponto fraco que sempre falamos aqui, as costas dos 2 volantes. Mas, em compensação com bola, o time foi muito bem novamente, ofensivamente perfeito, na minha opinião. Criou muita chance e poderia até ter vencido por mais a fraca equipe do Capivariano. Equipe fraca, time fraco, time limitado, o Palmeiras tem que passar por cima, gente. Foi assim contra o Vitória, foi assim em outros jogos no Campeonato Paulista. O Palmeiras fez a sua obrigação, está nas semifinais e agora, na minha opinião, começa o Campeonato Paulista. Ao que tudo indica, estou gravando antes dos jogos desse domingo. Ao que tudo indica, o Palmeiras deve fazer um clássico na semifinal e aí é um jogo diferente, um jogo de Série A, um jogo que vai exigir mais do sistema defensivo e a gente vai poder, claro, analisar com mais profundidade o que vem pela frente. Mas é fato, o Abel está conseguindo dar uma cara para esse time novo do Palmeiras em 2026. Não me empolgo, mas reconheço e vejo boas valências nessa equipe do Palmeiras de 2026. E claro, para mim o grande destaque desse time, além dos jogadores que a gente já conhece, os atacantes, né? O Flaco Lopes no começo de temporada muito bom, o Vitor Roque engrenando novamente, o Alan sendo a bola do drible, né? A bola do jogador diferente que quebra linhas. O Maurício ainda deve futebol, na minha opinião. É um cara que, inclusive, na minha opinião, vai sair do time para a entrada de John Arias, que ontem jogou, e eu separei até um lance aqui que para mim mostra muito bem o que é e o que será John Arias, né? O Abel Ferreira chegou a falar na coletiva sobre a possibilidade de colocá-lo no lugar do Maurício, jogando junto com o Alan, e aí ele disse, se eu fizer isso vão me chamar de Pardal, ou seja, o Abel está acompanhando as redes sociais e já sabe inclusive qual é o seu apelido. Obviamente que eu tô brincando, mas eu acho que dá pra jogar. Dá pra jogar e é o que a torcida espera, ver Alan e John Arias com Flaco e Vitor Roque no ataque do Palmeiras, um sistema ofensivo ainda mais forte. Mas o que eu ia dizendo sobre o Arias é que ele vai ser esse jogador, cara. Embora o Renato Gaúcho tenha dito ao meu colega Robson Morelli, que falamos aqui sobre a informação dele
de Haaland, embora alguns tenham desmentido por aí, mas na própria Inglaterra já se fala muito sobre o Haaland no Liverpool. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e vamos falar sobre Flaco Lopes também nesse vídeo de hoje. Mas o John Arias vai ser isso aqui, gente, ó, flutuando. Obviamente que a marcação do Capivariano aqui já tinha ido por vinagre, né? Final de jogo, o Arias entrou ali no segundo tempo, a torcida empolgada, mas ele é um jogador muito versátil, que flutua muito bem por todas as posições ofensivas do meio de campo. Pode jogar na direita, como disse o Renato Gaúcho ou o Robson Morelli, pode jogar centralizado, pode jogar pela esquerda, e aqui a gente vai ver muito bem ele caindo pela esquerda, ó, fazendo a jogada, dá o passe no Felipe Anderson, que entrou bem, e já vai no costado da zaga para pegar esse passe, já ia fazer o cruzamento e toma o pênalti. Primeiro toque dele na bola ali, primeira jogada do Arias, ele já sofre um pênalti, já dá uma freada muito bonita para cima do defensor do Capivariano, sofre o pênalti, entrou muito bem e deu uma outra dinâmica. Você já vê que é um jogador muito diferente e que vai ajudar muito o Palmeiras nessa temporada, uma contratação para mudar o patamar do time, para qualificar ainda mais essa equipe, para fazer o Palmeiras não repetir o que fez em 2025, quando pipocou na reta final dos torneios nos quais o Palmeiras chegou para disputar. Eu acho e espero que o Arias entre na vaga do Maurício, mas, pelo que disse o Abel, conhecemos a teimosia do treinador palmeirense, enfim, todas aquelas questões de meritocracia, de hierarquia, de subir a montanha. Espero que não tenha nada dessas bobeiras. Espero que o Arias é um jogador que está pronto, que veio com ritmo de jogo da Premier League, por mais que estivesse num time fraquíssimo, mas tá em forma, tá com ritmo de jogo, tá bem, tem que chegar e jogar, não tem segredo. Maurício, obrigado, senta no banco. E outra, gente, um ponto importante, quando eu gravei o vídeo aqui do jogo contra o Atlético Mineiro, na estreia do Campeonato Brasileiro, e eu falei pra vocês, olhem para a relação do banco de reservas do Palmeiras naquela partida. Se seguirmos com esse elenco limitado, sofreremos na temporada. E a chegada do Arias, a volta do Felipe Anderson, que eu espero que agora engrene, que consiga se manter bem fisicamente, porque não dá para conceber isso. Um cara que na Lazio foi elogiado por jogar sequencialmente, sem lesões, bastou chegar no Palmeiras, desembarcar no Palmeiras, e ele não consegue ter uma sequência por questões físicas. Não dá, mas com o Felipe Anderson e com o próprio Maurício indo para o banco de reservas, a volta do Evangelista, olha já como dá uma encorpada no elenco e o Palmeiras ganha opções para mexer no time e não aconteceu o que acontece nesse início de temporada, o que vinha acontecendo na verdade, né? Que é cair o ritmo do time, cair a qualidade individual dos jogadores quando o Palmeiras precisava do banco. E ontem, um jogador que eu reconheço aqui e espero que mantenha esse nível, Ramon Sosa. Cheguei a cornetar a contratação dele, continuo com a opinião de que ele não vale o que o Palmeiras pagou, porém, ele está se mostrando muito útil. Muito útil. Não só pelo golaço que marcou ontem, mas pela dinâmica, pelo jeito de jogar que ele tem entrado, como um segundo atacante muitas vezes por dentro, ou pela ponta esquerda, ou pela ponta direita, se mostrando versátil também e podendo contribuir e manter o nível do ataque quando o Palmeiras substitui, seja Flaco Lopes ou Vitor Roque. Então, o elenco do Palmeiras, que parecia limitadíssimo, sem esses jogadores, sem o Evangelista, sem o Felipe Anderson, e ainda tem o Paulinho. Ontem conversei com um ortopedista, estava num churrasco ali, inclusive próximo ao CT do Palmeiras, e conversei com um ortopedista palmeirense que me explicou algumas coisas ali sobre a lesão do Paulinho, que ele inclusive também tem dúvidas em relação a como será essa volta do Paulinho. E o que ele me disse não foi muito animador, embora as informações de momento a respeito do Paulinho, diante do departamento médico do Palmeiras, ele que já voltou a treinar com bola, as informações são positivas. Ele não está com dor, está fazendo os movimentos sem limitações, porém sabemos que essa é uma lesão, repito, muito, muito grave, muito rara também na medicina esportiva.
e muito séria. E esperamos que o Paulinho volte 100% sem dor, porque ele 100% sem dor, com ritmo, com qualidade, será um jogadoraço e poderá, eu acredito, até ser ídolo do Palmeiras. Pela bola que ele tem, pelo futebol que ele tem, pela personalidade que ele tem, é o que a gente espera e o valor que ele custou, né? Uma contratação que a diretoria sabia que era de risco, mas que o Palmeiras ainda não pôde usufruir do Paulinho. Inclusive, ele vai ser muito importante, porque Flaco Lopes provavelmente será vendido depois da Copa do Mundo. E quem diz aqui é o Léo Barbieri, lá do nosso Palestra. Palmeiras vê permanência de Flaco Lopes como improvável após Copa do Mundo. A Argentina é alvo de clubes do futebol europeu e deve disputar a competição de seleções, a Copa, na metade de 2026. E aí, aqui o Leozinho traz um valor, né, especulado pelo Flaco. O atacante é alvo constante de sondagens e ficou mexido com a investida do Atlético de Madrid no início desse ano, de 2026. Soube o nosso Palestra que o Palmeiras sinalizou para os interessados que deseja cerca de 40 milhões de euros entre fixo e variáveis para liberar o Flaco Lopes. E aí, gente, chegando a proposta do Liverpool, que já falamos aqui durante a semana, pelo Alan, e chegando essa proposta, se chegar, né, esse número que eu acho altíssimo pelo Flaco Lopes, fica impossível o Palmeiras segurar. E aí a presidente Leila Pereira vai bater a meta orçamentária de 400 milhões de reais em vendas, vai até ultrapassar essa meta e o Palmeiras vai ter grana suficiente para continuar os investimentos fortes. E aí, cara, mesmo se, não sei se o Arsenal vai ser campeão inglês, se vai disputar até o fim a Champions League, é obrigação do Palmeiras oferecer uma boa proposta para Gabriel Jesus. É uma obrigação. É obrigação do Palmeiras. Ah, o Jesus não quer voltar agora. Ah, ele quer ficar na Europa ainda. Dane-se. Vá lá, convença. Vai lá, cara. Negocia com o cara. Que sempre faz questão de lembrar do Palmeiras, de elogiar o Palmeiras, de dizer que é palmeirense. Todas aquelas pataquadas que sabemos que não devemos considerar muito em relação aos jogadores. Mas o Gabriel Jesus sempre cita que quer voltar ao Palmeiras, que quer voltar bem ao Palmeiras para ser útil, para ser utilizável, para ganhar títulos e tudo mais. Tá com 28 anos, o Arsenal tá aí, mais uma vez parece que vai pipocar na Premier League e perder o título de novo pro Manchester City. Cara, é a hora. 28 anos, vendeu o Flaco Lopes, repõe com o Gabriel Jesus. Imaginem Gabriel Jesus nesse time, com o Vitor Roque, com o Paulinho, com o John Arias, Andrés Pereira. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, me acordem, estou sonhando. É basicamente isso, é obrigação do Palmeiras tentar a reposição ao Flaco Lopes, que vem sendo importante. Nas duas últimas temporadas, se eu não me engano, foi o artilheiro do Palmeiras nas temporadas 24 e 25. Então, chegou a hora, o Flaco tá com 25 anos. Se chegar essa proposta, com selo de jogador de Copa do Mundo, não tem nem o que pensar. Tem que vender o Flaco Lopes e provavelmente o Palmeiras também vai negociar o Alan. Então, cofres cheios para trazer Nino ou outro zagueiro de qualidade, indiscutível, para chegar e jogar também. Ontem, conversei com outra pessoa também que me falou sobre Fabinho, que segue sendo o plano A do Palmeiras, segue sendo o camisa 5 dos sonhos da diretoria. Então, o meio do ano, o Palmeiras ainda pode qualificar ainda mais e é o que o torcedor espera. Quer vitórias, quer títulos, quer ter um time aí para pelo menos 3 anos, é hora de investir, Leila Pereira. É hora de não passar o seu mandato em branco, com palavras ao vento. É hora de trabalhar, é hora de mais. O torcedor espera mais, um time capaz dentro de campo. Esse time eu acho esse time muito bom. Acho, inclusive, que será esse time no primeiro semestre. Não deve chegar o camisa 5. O Palmeiras ainda trata o Nino como plano A para a zaga. Tá muito difícil de convencer o Zenit a liberá-lo. Enfim, acredito que o Palmeiras terá jogadores, esses jogadores que eu citei, no meio da temporada. Se vier agora, ótimo. Mas, ao que tudo indica, meio da temporada o Palmeiras deve ter mudanças no seu elenco. Jogadores importantes como Flaco e Alan devem sair. E a chegada de outros jogadores. E repito aqui, é
projeto para substituição de Flaco Lopes, Gabriel Jesus. Ah, mas ele não quer voltar, dane-se, irmão. Vai lá, convence o cara é palmeirense, o cara ama o clube. Eu sei que esses adjetivos, às vezes eles são até a página 2, mas não importa. O Palmeiras tem que fazer a sua parte de tentar o Gabriel Jesus para retornar ao futebol brasileiro, ainda com 28, 29 anos. Tenho certeza que ele pode render muito vestindo a camisa do Palmeiras de novo. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje, um vídeo mais soft, mais tranquilo, porque o Palmeiras vai dando sinais de que está jogando um futebol que nós sempre cobramos aqui. E seguiremos cobrando. Beleza? Então deixa o seu like, deixa o seu hype, que ajuda demais. Se inscreva no canal. E volto aqui nessa semana pra gente falar mais sobre o clube de membros e o grupo no Telegram. Beleza? Bom domingo a todos. Estamos mais uma vez na semi. E agora sim começa a temporada. Quarta-feira tem o Fluminense, hein? Jogo dificílimo contra o ex-time de John Arias. Estaremos lá em Barueri, hein? Eu acho. Beleza? Volto aqui para falar com vocês. Tamo junto, grande abraço. E avante palestra, é nóis.